Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Começando essa live para mim tão especial, principalmente nesse mês, tudo que a gente está vivendo, que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, e eu espero que de alguma forma essa live contribua muito com o seu chamado, velho. Contribua muito com as missões e o que você quer participar nesse mundo, né? Eu sei que todo mundo que acompanha aqui tem uma veia missionária. Eu acho que esse é o que a gente tenta passar o tempo todo e incentivar você o tempo todo a fazer, né? Principalmente nos dias que nós vivemos, que parece que a nossa fé ela é atacada o tempo todo, né? Às vezes é tão difícil um jovem hoje, né, falar da sua fé sem ser atacado. Pelo menos no mundo que eu estou vivendo aqui na Europa, o cristão é minoria, cara. E quando o cristão é minoria, ele às vezes é difícil até do cara falar alguma coisa, pensar alguma coisa, porque na sua classe talvez ele é o único, talvez na sua faculdade ele seja o único, às vezes na sua própria família ele seja o único. Então, mano, é bonito quando você vê jovens saindo e falando de Jesus, expondo a sua fé, falando realmente. Então eu tenho certeza que Deus está fazendo algo aqui e a minha intenção é incentivar isso. Hoje já, no Brasil já começa a acontecer um pouco disso, né? Você percebe já uma certa dificuldade. Não sei se você viu um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, não sei se está acompanhando o mês missionário. Essa live aqui faz parte disso, da nossa semana saindo da caixa também. Já vou falar para você se inscrever no link, eu acho que o assunto vai ter tudo a ver e avivar a chama missionária em você, para você sair da caixa e pregar o evangelho de uma forma prática, na vida real. Mas não sei se você chegou a ver um vídeo onde dizia que 47% dos cristãos americanos nascidos depois do ano 2000, os millennials, 47% deles já acreditava que era errado evangelizar. E eu fiz esse vídeo e alguns comentários até mesmo aqui no Brasil, de pessoas dizendo, jovens, eu sou um milênio e eu também acho errado evangelizar. É um monte de paradas, essa mentalidade, né? Então a gente tem que combater isso de alguma forma, cara. E essa forma é combater com a verdade, né? Levando a verdade do evangelho, o propósito real do evangelho, avivando no seu coração uma proposta real para se pregar, para se viver, ouvindo o que Jesus tem a dizer e dizer para você que você não está sozinho nessa missão, nós estamos juntos. Eu não falei que a Semana Saindo da Caixa é gratuita, tá? O link vai estar na minha descrição. Semana Saindo da Caixa gratuita, mais uma grande ferramenta para você. Vem fazer parte com a gente disso, que vai ser demais, vai ser demais. Semana Saindo da Caixa gratuita, o link na descrição aí. Uma semana toda de avivamento, vamos para cima. Então, a proposta desses dias, e eu quero até chamar o Douglas aqui, daqui a pouco o Douglas vai entrar para falar com a gente, é exatamente sobre isso, para a gente conseguir entender um pouco mais o que nós estamos vivendo aí, e de alguma forma, cara, se equipar, preparar para esse tempo que nós vamos viver. Porque é impressionante como hoje, ao mesmo tempo que na internet a gente está pregando, ao mesmo tempo a internet prega contra. E ao mesmo tempo a internet é um lugar onde se abafa a mensagem do evangelho muito. Essa semana mesmo, segunda-feira que vem, o vídeo que eu vou falar vai ser de novo sobre esse tipo de coisa. Mas daqui a pouco o Douglas Gonçalves está entrando, eu estou aguardando ele entrar já. Deixa eu procurar aqui se já está por aqui. Daqui a pouco ele está chegando.
Eu acho que vai ser muito útil essa conversa. Depois que eu fiz esse vídeo também, eu percebi muitos jovens que... Hoje são 2 lives, cara, já vou avisando. A primeira é com o Douglas do Dizascope, nós vamos começar, e depois, terminou essa, já começa outra com o João Paulo Sal na Terra, mano. Então hoje é evangelho na sua cabeça, aqui a milhão, hein? Ó. Mano, começar essa conversa tão importante. Fica de olho nessa live que vai ser demais, mano. Fala, galera! E aí, Douglas? Tudo bem, meu irmão? Eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aí com a gente, cara. Pô, que isso, cara. Uma honra. Eu vou tirar os convites aqui um pouquinho. Tá. Muito obrigado, mesmo. Feliz dessa oportunidade de conversar com você. Eu já quero começar aqui falando, cara, da sua grande influência sobre a minha vida. Eu sempre que eu posso falo sobre isso, mas vou aqui reafirmar de novo. Eu lembro uma vez que eu estava começando o canal, o Douglas já tá na internet há muito tempo e, cara, muito com o coração aberto, você repostou um vídeo meu falando sobre pregar o evangelho, curar os enfermos, que para mim foi muito encorajador, foi muito encorajador. Poxa, cara, que legal. Então aqui eu agradeço mais uma vez, cara, pela confiança daquela época e agora, anos depois, a gente conversando aqui, para mim é uma honra. Valeu mesmo, Pô, Douglas. pra mim também. Eu lembro porque era o rapaz estava fazendo algumas camisetas para mim. E ele fazia aquela camiseta, até eu lembro a camiseta tinha uma mão assim, segurando um olho, assim, né? E aí ele falou para mim, cara, tem um amigo meu, você tem que conhecer, você tem que dar uma força para ele aí, possa aí eu assistir, né? Evangelismo de rua, missões urbanas, tal. Eu falei, nossa, que louco. Aí eu coloquei no Facebook, a galera curtiu pra caramba, foi muito legal, muito feliz. Obrigado, Douglas. Cara, hoje a gente quero falar bem rápido com você, já ir direto ao assunto com o pessoal. Eu comecei comentando um pouquinho aqui já sobre uma notícia que saiu há um tempo nos Estados Unidos. Você chegou a ver que 47% dos millennials, né, dos cristãos millennials que vivem na nossa época aqui, acreditam que seja errado evangelizar. Né? Já vê como um desrespeito, sei lá, tantas outras coisas. E isso com uma influência muito grande da internet, né? No pensamento da internet. Cara, qual a importância que você vê hoje, estando aí? Acho que talvez a gente possa dizer que você é um dos primeiros, né, nesse campo missionário aqui no Brasil, né? Que eu vejo assim. Qual você acha que é a influência, que pode ser influência positiva, a importância de uma mensagem sadia na internet? E quais os cuidados também que o jovem tem que ter aí para não cair nesse pensamento também, de que seja errado falar de Jesus e seja até tem que ter medo de fazer isso? Cara, isso é muito sério, né? Porque eu creio que nós estamos vivendo hoje, assim, uma guerra ideológica, né? É uma guerra hoje de ideias. A gente não está entrando num conflito físico, né? A gente não está com armas, apesar de estar acontecendo em alguns lugares no mundo, mas a maioria dos lugares, né? Essa é uma guerra ideológica, né? E esse pensamento moderno, ele é muito perigoso, porque, assim, de certa forma, ele é uma reação ao pensamento que nós tínhamos hoje, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, que eles, vamos dizer assim, eles tinham fronteiras, eles separavam, né? Então, tipo, você é de uma outra religião, fica para aí, eu sou dessa, eu fico para cá. Até tinha muitas vezes até de cor de pele, tinha né, do social, com grana, sem grana, tal. Era tudo muito dividido, né? Então, quando chegava alguém diferente, todo mundo assustava, né? Então, você vê aquelas igrejas onde todo mundo era meio parecido, tal. De certa forma, foi bom o mundo de alguma forma se globalizar, né? Então você tem essa mistura o tempo todo, uma coisa que a gente já tinha no Brasil, né? Essa mistura o tempo todo do negro, do branco, do oriental, do pardo, tal, é tudo muito misturado e a gente não tem mais essas fronteiras, né?
a gente começou a entender, cara, o ser humano tem direitos e tal, e isso tudo é muito positivo. Mas a gente envergou para o outro lado, porque aí Uhum. começou a ficar tudo muito líquido, né? Como o filósofo diz, tudo muito líquido. Então, tipo assim, eu já não posso mais confrontar você, porque essa é a sua verdade e essa aqui é a minha verdade. Então, evangelizar é, de certa forma, falar, você está errado, entendeu? Uhum. E aí a gente foi para esse outro limite. Só que isso é tão perigoso porque a gente está falando de evangelismo, né? Só que a gente pode chegar num ponto, num extremo, que eu não posso dizer para você que pedofilia dá errado. Sim. Entendeu? Por quê? Porque aí eu tô mexendo com a sua verdade, essa é a minha verdade. E, cara, olhando o cenário, é para onde a gente está caminhando. Sim. Entendeu? Então, a gente vai ter que entender esse limite. E o evangelho, cara, é perfeito para esse limite. Por quê? Eu gosto de uma forma que o Tim Keller ele coloca. Ele fala assim, cara, o evangelho ele é atraente, tá? Uhum. O evangelho é atraente, tá? Ou aquele que vive o evangelho é atraente. Agora, a mensagem, ela incomoda. Então, Uhum. por que que isso é importante? Porque isso aqui que a gente está falando não é desculpa para a galera virar os chatos, Sim. os insuportáveis. Porque essa linha de pensamento surge muito forte frente aos caras chatos demais, cara. Que a gente vai ter que concordar que os caras eram chatos. É Entendeu? verdade. Então, assim, quem vive o evangelho, ele é atraente. Por quê? Porque pensa comigo, mano, não é bom estar do lado de alguém generoso? Põe É a mão bom no demais. bolso e dá dinheiro? Maravilhoso, cara. Não é bom estar do lado de alguém que é perdoador? Que você dá mancada, o cara perdoa? Não é bom estar do lado de alguém que é manso, paciente, longânimo, benigno, bondoso, amoroso? Cara, é maravilhoso ter esse cara na minha sala. Só que a mensagem, ela incomoda. Então, cara, essa mistura muito louca de tipo assim, você é o cara mais da hora que eu conheço, mas a sua mensagem me incomoda, por quê? Porque você está mandando eu ser generoso agora. Entendeu? Você Sim. está mandando eu ser manso, eu resolver as paradas que eu tenho para trás, entendeu? Eu perdoar meu pai que deu uma mancada comigo. Então a mensagem ela incomoda, mas o mensageiro é atraente. E aí eu acho que a gente caiu no, entendeu? Ou para os dois extremos, entendeu? Achar que a nossa mensagem tem que ser atraente e negociar a pregação, ou achar que a mensagem é ofensiva e que a gente tinha que ser ofensivo no sentido do nosso estilo de vida. E o evangelho nos coloca nesses dois lugares, entendeu? Douglas, e como que você vê, por exemplo, então a gente falando sobre uma coisa, você ser um cristão presente na sua sala, você ser um cristão no trabalho e de repente na internet, Hum, né? Onde as pessoas se degladiam, né? Briga sim. de no escuro, o pessoal tenta só falar, ter um argumento para ser falado. Afinal de contas, talvez se conversa nos comentários ou nas postagens. Como você ter essa mensagem na internet, que ao mesmo tempo você não é o chatão, né? Que é o cara que fica incomodando, brigando o tempo todo, mas ao mesmo tempo ter a mensagem do evangelho e ser atraente na internet. Que eu acho que você faz isso com maestria. Você está há muitos anos pregando o evangelho, né? Acho que todo mundo que está acompanhando aqui tem algum vídeo que o tocou bastante, que você fez, que falou. Como Poxa, que o jovem hoje, que entende que ele precisa pregar o evangelho, consegue ter esse equilíbrio online também? muito bom. Eu volto de novo pro Evangelho, porque, cara, o lance para mim é você compreender isso, entendeu? Quando eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando da verdade. Então, eu preciso ir com ousadia. Só que quem está falando essa verdade é um pecador e que não Uhum. é melhor que você. Para mim, aqui tá a linha que nós vamos ter que aprender a trabalhar ela. Tipo assim, eu tô falando a verdade, então eu não vou negociar. Só que o mensageiro é um cara que sem Cristo estaria condenado, que foi salvo pela graça e misericórdia e que não tem mérito nenhum. Então eu não tenho como me sobressair em cima de você.
O problema é esse, que quando a gente vai falar essa mensagem verdadeira, a gente coloca como se nós fôssemos os donos da verdade. Como se nós fôssemos melhores do que a pessoa que está ali do outro lado. E aí, cara, a gente perde o coração da pessoa na primeira postagem. Na primeira forma que a gente comenta, a gente já fala nas entrelinhas, às vezes você não falou isso, mas nas entrelinhas você fala assim, você é um burro. Entendeu? Você é um idiota. Como é que você pensa assim? Só que, cara, você tem que entender que você é tão pecador quanto ele. A Bíblia diz que as nossas obras de justiça são trapos de imundícia. Trapos de imundícia seria o absorvente sujo, cara. Deus está falando assim, você está diante de um Deus tão santo, 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 que a sua verdade é mentirosa. O Leandro Vieira, uma vez falou aqui assim, nem tudo que a gente faz é pecado, mas nada que a gente faz é intocado pelo pecado. Então, tipo assim, cara, nós somos tão envoltos no pecado que é tipo um peixe que não sabe que está molhado, de tanta água que tem ao redor. A gente nasceu nisso. Então, a gente precisa abordar, para mim é isso, cara, é você abordar e você tem que conseguir deixar claro no seu vídeo, no seu áudio, no seu texto, você tem que conseguir deixar claro, eu não sou melhor que você. Dos pecadores, eu sou o principal. Então, imagina, o cara com a maior ousadia de estar falando a verdade, Paulo declara isso. Dos pecadores, eu sou o principal. Então, a gente precisa chegar por baixo, entendeu? E aprender a ouvir, tá? Aprender a ouvir. Uma coisa que eu tenho de prática, Luca, eu quero falar a verdade. E eu quero que, ao falar a verdade, a mentira seja denunciada, tá? Eu não quero dar ibope para mentira. Então, dificilmente você vai ver eu falando assim, hoje eu vou falar sobre uma heresia. Não, hoje eu vou falar sobre uma verdade. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que está rebatendo essa heresia. Entendeu? Então, eu não estou falando contra o fulano de tal que está pregando. Eu quero falar a verdade. E o cara que está me ouvindo vai absorver a verdade. E ele vai parar de ouvir aquilo lá se aquele lá não parar de falar mentira, entendeu? Ele vai identificar. Esses dias atrás, Deus me deu uma ilustração, assim, né? Eu tava eu acordei mais cedo, aí eu vim pra cozinha, né? Aí eu coloquei meu fone, né? Coloquei meu fone, tal, coloquei uma música, e era bem cedão, né? Ia fazer meu devocional, coloquei uma música, um louvor mais agitado, né? Tô vendo aquele Maverick City, né? Os negão lá e tal. E aí eu me achei um negão americano na cozinha, né? Sozinho, né? Cedo, eu dançando. Entendeu? Aí eu tava com o olho fechado assim, sabe quando você tem a impressão que tem alguém olhando? Aí, mano, abri o olho constrangidão, assim, tipo, será que a Val tá aqui, cara? Porque, o que é uma cena bizarra? Você vê alguém dançando que você não tá ouvindo a música. Pega um vídeo de dança e muta ele. É bizarra a cena. Por quê? Porque não faz sentido a dança sem a música. O que eu sinto que a gente tá fazendo, Luca? A gente tá tentando explicar a dança pra uma galera que não tá ouvindo a música que a gente tá ouvindo. Então nós vamos ter que começar a falar da música e não explicar a dança. Eu tô tentando explicar pro cara que sou contra o aborto. E lógico, isso é muito importante se posicionar, mas que música eu tô ouvindo que me faz ter essa posição e essa dança? Será que eles sabem? Então a gente vai ter que aprender a falar da nossa cosmovisão, cara, para que as pessoas entendam as nossas escolhas, entendeu? Sim. Você falando isso, esse é um argumento que se ouve muito. Quando você vai pregar o evangelho nas ruas, falar com as pessoas, né, que o cristão ele se acha o dono da verdade. Você ouve muito. Pra você ter uma ideia, eu estava trocando ideia com um cara, então eu e um amigo meu conversando com ele, aqui na Europa mesmo, um polonês, a gente estava pregando para ele, e ele, no final, assim, no meio da conversa, ele fala assim, pô, cara, vocês são diferentes. Eu falei, por quê? Porque vocês me deixam falar. O cara no evangelismo sendo abordado por gente que queria pregar de Jesus, porque cara nunca tinha o espaço para se falar. Uau. Eu acho que isso é muito. O Keller mesmo fala eu ouvi dele dizendo que o cristão ele é o único que publicamente anuncia que não serve para nada, que não serve para se salvar, que é pecador, que é culpado. Ele anuncia publicamente. O cara que não creu ainda não disse isso. Nós somos aqueles que dissemos. Então, se nós somos os culpados, verdadeiramente nós deveríamos considerar todo mundo maior do que a gente menor do que eles, e chegar de baixo para cima e não de cima para baixo. Isso que atrapalha muitas vezes, né? Eu acompanho
Na internet, às vezes, os caras discutindo nos próprios comentários de um vídeo que eu tô tentando falar uma coisa de uma forma totalmente diferente. Entra alguém ali que fala, não acredito nisso, os caras já começam a brigar. Por quê? Porque a argumentação é de cima para baixo. Parece que você quer, Uhum. sabe, mostrar para o cara que ele tá errado, ganhar o argumento. E nessa de ganhar o argumento, perder a amizade para sempre. Então E a eu. gente perde o coração da pessoa, né? E aí já era. Você não tem mais acesso, ela não vai ouvir nada. Você pode falar a coisa mais maravilhosa que tem, ela não vai mais ouvir, né? E, cara, eu acho que uma coisa legal, né? E eu acho que isso vale para a internet também, é que o nosso chamado é para ser testemunha, né, cara? E não advogado. Jesus Uhum. não falou assim, vocês vão ser meus advogados. Ou seja, estuda meu caso e me defende com toda. Exato, não, entendeu? Ele falou, vocês vão ser minha testemunha. Então, a mensagem de vocês é: eu era cego, agora eu vejo. Entendeu? Sim. Eu estava morto, agora eu vivo. Eu era triste, agora eu sou pleno. Cara, eu queria morrer, agora eu quero viver. Meu casamento estava destruído e agora eu tenho paz na minha casa. Nós somos testemunha, né? Douglas, agora uma outra coisa também, né, no mesmo campo da internet, cara. Estou conversando com você porque você é uma enciclopédia aí de experiência e tudo. Então, cara, e como lidar no negócio seguinte? Por exemplo, você tá ali, você tá tentando fazer isso, certo? Eu, no meu Uhum. canal, por exemplo, tem muitos vídeos que eu não falo de Jesus diretamente, porque é o tipo Sim, de vídeo que eu quero que o cara que me assiste toda segunda pregando pegue aquele vídeo e envie para um amigo dele, para que a partir daquele vídeo o amigo dele assista, fala, mano, quem que é esse maluco? O que, que ele tá fazendo? Pô, que legal onde ele tá, e ouça as outras mensagens. Só que no meio disso, cara, eu recebo um monte de mensagem, assim, você não falou de Jesus, cara, você não tá pregando o evangelho. Não... Então, como você fazer, por exemplo, com a pessoa que Deus deu uma estratégia de evangelismo na internet para ela fazer, alguma coisa com música, como você fazer para fechar os ouvidos para essas críticas que, que, que não ajudam, entendeu? De gente que não, às vezes não entendeu o que você está fazendo e mesmo no nome da sua própria fé acaba tentando te critica e tentar te parar. Eu creio que você deve ter recebido muito disso, né? sim. Dos seus vídeos, do que você fala. Como fazer isso? Como lidar com isso, cara? Muito bom, muito bom. Cara, uma coisa que é importante é, assim, você considerar tudo, né? Eu acho muito importante ler, e eu não acho você tem que fugir dos comentários. Ah, tem gente que fala, nem leia, tal. Não, eu acho importante ler porque ali no meio vai ter feedback verdadeiro. Ali no meio vai ter coisas reais que você precisa melhorar, né? Quantas vezes eu li alguma coisa no comentário e falei, nossa, verdade, né? Não vou fazer mais isso, não. E mudei, já cheguei até mesmo a excluir um post, alguma coisa que eu havia errado. Mas assim, uma coisa que eu aprendi, cara, é ter um grupo ao meu redor que, que tenha voz na minha vida, entendeu? Porque não tem como a gente ser guiado pelos comentários, Ah, entendeu? Porque a verdade é que a gente alcança um monte de gente que, cara, quer evangelizar, que tal, e alcança um monte de gente que está doente, sim. entendeu? E quando você ouve alguém, é a partir da ferida dela, entendeu? E geralmente ela vai tentar ferir. Então você ter um grupo ao seu redor que você possa submeter um vídeo, até dependendo da situação, você mandar antes para eles. Gente, o que vocês acham? Dá uma opinião aí, entendeu? O que Uhum. acontece muito comigo é que eu tenho a igreja local aqui, a família dos Scott, então assim, eu tô lendo um livro, entendeu? E é uma parada muito diferente, tal. Eu começo a falar para todos eles, entendeu? Vou falando para todos eles, tal. Então assim, às vezes eu conto 10 vezes a mesma história, entendeu? A Val Ah, às vezes está do meu lado, ela ouve 10 vezes, porque eu encosto com o cara no café, falo para ele, mano, tô lendo um negócio assim, assim assado. Aí eu encosto, aí ali eu já começo às vezes a ser confrontado. Pô, mas e isso na Bíblia? Mano, não concordo, e isso, tal. Então eu testo o vídeo ali. E, cara, um tempo atrás, no início da igreja aqui, a gente fez uma reunião tal de prestação de contas tal. E aí eu falei para os caras assim, ó, vou dar um papel para vocês, pessoal, membro da igreja, né? Vou dar um papel para vocês, eu quero que vocês dêem um feedback, né? Como é que tá indo as coisas, o que vocês acham, pode melhorar. Aí a galera escreveu tal e colocou lá. Então seria comparado aos comentários aí. Colocou numa caixinha lá, era anônimo tal, né? Então a galera soltou o verbo. Aí reuni com a liderança e a gente foi ler os comentários, né? E aí uma galera, cara, pouquíssimos, mas detonando.
falando umas coisas fortes. Mano, a gente lendo, a liderança, todo mundo fica mal, tá ligado? Assim, só fica Sim. mal, assim, Ah, tal. E cara, a gente falando, meu, o que é isso? Aí nós fomos embora angustiados. Eu acordei no outro dia, cara, ruim, angustiado, eu comecei a orar, Senhor. É pra gente mudar, é pra gente refazer, é pra gente fazer o que essa pessoa que tá falando e criticando e tal, né? E aí, cara, eu senti o Senhor falando comigo. Que eu pego esses papéis aí. Tudo que tiver escrito assim, ó, vocês precisam, nananana, desconsidera. Tudo que tiver escrito, nós precisamos melhorar isso, aí se dá ouvidos. Por quê? Porque o vocês é um consumidor que está tratando a igreja ou o seu canal como um ponto de entretenimento e dizendo, oh, faz de um jeito que eu goste. Agora, o nós é sua família. Entendeu? Que tá legal. falando assim, cara, nós precisamos melhorar essa parada aqui e eu tô disposto a pôr a mão nisso com você. Entendeu? Então, por isso que é tão importante esse pessoal ao seu redor, e não precisa ser nem fisicamente, né? Pode ser online. Então, se você quiser me mandar os vídeos antes aí para eu ver antes, tá? Mas você ter Ah, um grupo de amigos ali, cara, que quando você tiver uma dúvida em alguma coisa, porque às vezes a gente vai soltar umas coisas mais ousadas, né? A gente solta sim. antes. Pô, teve vídeo que eu pensei, cara, por que eu não mandei antes para alguém, cara? Se eu não teria Sim. errado nisso, nesse detalhe, entendeu? Hoje a Val me ajuda muito nisso, tá? De ver. Então, isso é muito importante. Mas assim, eu acho que é importante ler, mas, cara, você sabe o seu coração em várias coisas que você está fazendo, né? E que as pessoas muitas vezes não sabem, não tem como o tempo todo você traduzir seu coração, né? Sim. A questão é você ouvir quem te ama mesmo e saber o porquê você tá ali, né? Porque às vezes muitas pessoas não vão entender. Eu lembro quando eu comecei a postar vídeos de evangelismo, cara, teve um vídeo que a gente foi para Piracicaba e foi um dia incrível, Douglas. Fomos com uns amigos, a gente foi numa feira, a gente passou o dia todo evangelizando. Eu peguei algumas imagens, coloquei lá, assim, teve gente sendo curada, teve gente chorando, teve gente entregando a vida para Jesus. Aí eu me lembro que era no Facebook ainda, nem tinha um canal no YouTube, tinha colocado no Facebook e um comentário foi colocado lá assim: ah, fez tudo, só faltou evangelizar. Falei, pô, aí eu fiquei em choque, cara. Assim, eu fiquei triste. Falei, Uma pô, que irmão. flechada, né? E naquela mesma noite, o irmão orando por mim sem saber de nada, sabe? Às vezes Deus usa essas ferramentas que te alivia o coração. Ele orando por mim, ele falou assim: Luca, me diz aí, o que convém? Agradar os homens ou agradar a Deus? Uau. Sabe? Ali foi assim, pô, realmente eu estou fazendo isso para o Senhor. Você ter o seu coração limpo diante do Senhor, ter o seu coração consciente diante dele, alinhado com ele, saber o que está fazendo, que às vezes pode ser muito diferente do que até as pessoas na internet esperam, né? Mas seja uma ferramenta que alcance. Agora, Douglas, com a internet, né? Eu acho que você já deve ter ouvido muitas histórias. Teve alguma história, algum testemunho de alguém porque que ouviu um vídeo seu, que acompanha o seu trabalho, que te marcou de você ouvir a história, um testemunho impactante de alguém que foi alcançado pela internet? Cara, um testemunho, assim, um vídeo, né? Até repostei, que marcou muita gente nesses últimos dias. A gente fez o comentário de Marcos, né? Aí eu tava fazendo pelo Instagram, então eu colocava em cima a câmera assim, né? E rabiscando e tal. E até a gente tá falando de João agora. E aí a gente tá falando de Marcos e tal. E aí uma mãe mandou de um menino, cara. Devia ter assim, sei lá, uns 9 anos, 8, 9 anos, assim. E ele tava fazendo, e quando chegou na parte do Gadareno e tal, e eu preguei o evangelho ali, né, na parte do Gadareno, mano, o menino chorando, assim, entendeu? Entendeu, tipo, que Jesus tinha morrido por aquele Gadareno, entregado a vida por aquele Gadareno, tomado o lugar daquele Gadareno. Então, assim, você vê, pra mim, assim, o testemunho mais poderoso que eu ouço, eu ouvia quando eu ia, principalmente viajar, né, e de vez em quando chega na internet também, cara, eu nunca tinha entendido o evangelho. Eu estava há 10 anos, 15 anos, nasci na igreja, nunca tinha entendido o evangelho. Entendi o evangelho. Cara, porque para mim essa frase, entendi o evangelho, é tipo, saiu as minhas algemas. É um passarinho Uhum. que foi aberta a gaiola, assim, né, cara? Então, entendi o evangelho, para mim, é a frase mais linda e maravilhosa de todas. E é mais lindo que uma cura física, é mais lindo do que um milagre financeiro, é mais lindo que tudo. Porque, cara, entendi o evangelho é vida abundante para a pessoa. É muito louco. Uhum. Então, assim, para mim, acho que
o mais marcante foram esses testemunhos assim. Eu sinto isso, que a gente tem um chamado para pregar o evangelho para crente. O Jesus Cop, para mim, tem esse chamado, né? É um chamado para dentro, de pregar o evangelho para crente. A gente tem um número muito grande de pessoas que tiveram encontro com a religiosidade, né? E eles estão ali, mas não estão vivendo ainda a vida plena em Deus. É o nosso chamado. Falando sobre isso já, Douglas, chamado, qual é a sua visão hoje do panorama missionário no Brasil? Bom, Você falou evangelizando o crente. Eu acho que no Brasil, as pessoas acreditam muito que o Brasil já é um país totalmente evangelizado, né? Qual é a sua visão acerca do país? cara, eu creio que existe essa missão constante, interna, de alinhamento, como a frase da reforma, né? Reformando e continuando a reformar, entendeu? Então, nós vamos continuar a reformar. A gente tem... eu estava lendo um livro, cara, de um autor chamado Alan Hirsch, e é muito legal que ele fala de dois tipos apostólicos, vamos dizer assim. Dois trabalhos apostólicos. Aí ele fala do Petrino, né, de Pedro, e o Paulino. E o Petrino é esse para dentro, entendeu? Pedro vai para os judeus, ele vai para dentro de Israel para, então, falar do Messias para pessoas que já conheciam o Deus de Israel. Já o Paulino é para fora, né, cara? Para povos nunca alcançados, para cidades que nunca... de pagãos, tal. Então, eu sinto que o nosso chamado aqui é esse Petrino, né, vamos dizer assim, para dentro da igreja para alcançar. Por quê? Porque a gente tem muita gente, mas nós temos, na real, consumidores. Né? É só você comparar o número de missionários que a gente tem enviados e o número de contribuição, de quanto de finanças vai para as missões de cada comunidade, você vai ver que nós temos um grupo de consumidores que estão indo ali e consumindo, né? Eu quero para mim, eu preciso da minha mudança de vida. E eu creio que esse é o início, por isso tem esse trabalho dentro, entendeu? De agora transformar esse consumidor em recurso, né? Então agora eu me torno recurso da igreja e eu vou e tal. Então eu acho que tem muito trabalho dentro. A gente tá mais fácil para a gente conseguir a mão de obra, porque precisa virar uma chave. O cara já está lá dentro, ele já conhece a Jesus, mas ele precisa agora conhecer a missão que Jesus tem para ele, né? Então assim, para mim o desafio do Brasil é a gente preparar as pessoas para se tornarem ministros em tempo integral, aonde Deus plantou elas. Hoje, para mim, o desafio do Brasil é a gente parar de querer treinar todo mundo para trabalhar dentro da instituição igreja. Então o cara chega para mim, pastor Douglas, e fala assim: pastor Douglas, eu encontro com Jesus, quero doar minha vida. Primeira coisa que vem na cabeça do pastor Douglas: vai liderar jovens. Vai liderar os adolescentes. Vou pôr para cuidar das crianças. O que você faz? Sou formado em pedagogia. Vou colocar no Ministério Infantil. Tá? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é treiná-lo para dentro da eclésia. Entendeu? Só que precisa virar uma chave na nossa cabeça. A gente precisa treinar essa pessoa para ficar lá onde ela está. Entendeu? E só mudar o propósito dela, porque agora eu não vou lá só para dar aula, agora eu levo o reino de Deus. E eu gosto do exemplo assim: quando Jesus encontra Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Ou seja, ele era o quê? Um pescador. Aí Jesus fala assim: ó, me segue que eu vou te fazer um pescador. Não mudou nada. Muito bom. Jesus pegou um pescador e transformou ele em pescador. Por quê? Porque não é isso que Jesus quer mudar, a sua subjetividade. Porque ele quer mudar o seu propósito. Você pescava por grana, agora você vai pescar pelo reino de Deus. Então, para mim, essa é a chave. Tipo assim, você dá aula, você vai continuar dando aula, cara. Entendeu? Você joga bola, pode continuar jogando bola. Só que agora você tem um outro propósito. Então, para mim, o desafio do Brasil, de um país que já é muito mais aberto ao evangelho, é esse: é transformar a galera em ministros em tempo integral. Entendeu? Esse é o nosso desafio aqui dentro. E para mim, um paradigma que precisa mudar é a gente entender empresa como missão. Tá? Então, cara,
eu creio que o próximo avivamento e revolução vai ser através das empresas, não através das igrejas, simplesmente. Quando empresários entenderem que eles são pastores. Uhum. Que o cara passa mais tempo com ele do que com o pastor dele na igreja. Então, quem tem que pastorear ele é o cara, que o cara cuida até das finanças dessa ovelha. Que coisa, né? Entendeu? Então, eu creio que a gente vai armar uma revolução. Porque os caras que estão comigo, tem 13 pessoas trabalhando no Desascope. Os caras passam 40 horas comigo. As pessoas que eu pastorei na igreja passam 4 se o cara é bem assíduo. Tá entendendo? De quem eu sou mais pastor? Verdade. Da igreja ou da empresa? Entendeu? Então eu creio que vai ter uma revolução através de empresários, quando os caras despertarem que no reino de Deus não tem empresário, só tem pastor, mestre, apóstolo, profeta, evangelista, entendeu? E ele entender isso. Então, e é muito louco isso, porque quando um empresário começar a fazer missões, é muito mais fácil para ele entrar em outro país, com sua empresa, com seu empreendimento, entendeu? Com seu produto. E ele entra lá com o produto, mas na verdade ele está entrando com o evangelho, entendeu? E começando uma nova cultura. Então eu creio nisso, assim. Amém, cara. Pô, Douglas, muito obrigado. Eu sei que você tem uma live aí daqui a pouquinho também, o Evangelho de João, né? Sim, Indo sim. capítulo por capítulo, Capítulo, versículo por versículo. versículo, hein? Então, o mestre ensinar assim, mano, muito obrigado mesmo. Foi Que uma isso, meu aula amigo. aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, de falar com a gente, com a galera aqui. Eu só quero só mais uma coisinha. Não, E essa, até umas 9h40, 9h45 eu tô de boa. Manda ver. e o que você vê, por exemplo, esse mês eu estou falando muito sobre missões, cara, porque eu me mudei Tá. para a Europa, né? E eu vivo numa realidade agora totalmente diferente do que era o Brasil. No Brasil, você grita Jesus, meu, sai de gente de tudo quanto é lado, de alguma forma vai aparecer gente. Graças a Deus por isso, sabe? Nós vemos uma geração muito comprometida, uma galera vindo, algo que é maravilhoso de se ver. Na Europa é o oposto, mano. O pessoal costuma dizer que a Europa é pós-cristã. Eu, vivendo no contexto europeu, posso dizer que a Europa não é pós-cristã, ela é anticristã. Todo o pensamento europeu, pensamento ateísta, todo o confronto ao cristianismo veio desse lugar. Como do mesmo lugar que sai a Bíblia para o mundo todo, sai também todos os argumentos opositores a ela. Né? E hoje, infelizmente, existe uma maioria pensante contra a palavra de Deus. E também tem uma maioria que não pensa nada. Na verdade, existe uma minoria pensante contra a palavra de Deus, uma minoria pensante a favor da palavra de Deus, e uma maioria que não pensa Uma nada, mas tem massa. uma muito grande. E, cara, eu vivo numa cidade hoje que tem 70 mil habitantes, e eu conheço 3 jovens que amam a Jesus, que querem servir a Jesus, né? Ó, E toda uma cidade. Fora isso, são pessoas que nunca ouviram o evangelho mesmo, não entenderam o evangelho, por mais que vivam em um país dito cristão, conhecem uma religiosidade muito grande, mas nada do evangelho. Como você vê um papel hoje de um jovem cristão que está ouvindo, que está vendo essa mensagem, experimentando o evangelho, na influência missionária para fora do país? muito Sabe? bom. Qual a importância disso, cara? Como esses jovens podem sonhar ou pensar e qual a importância deles nesse campo missionário? Cara, que legal. Cara, eu acho assim, ó, toda geração tem uma igreja que está de pé no mundo, sabe? Eu creio que cada geração tem uma igreja que está de pé no mundo. E já foi a da Inglaterra, por exemplo, um período, né? E eu creio, cara, que a igreja de pé no mundo é a igreja brasileira, cara. Mano, é o que você falou, entendeu? Aqui no Brasil, cara, as pessoas elas estão pedindo para ser evangelizadas. As pessoas estão chegando para nós e falando assim, cara, me leva para a igreja, por favor. Entendeu? Não é mais tipo assim, por favor. Não, me leva, Deus. Cara, é incrível. Eu lembro que eu fui pagar a cantina da escola das crianças. Aí eu tava saindo, assim, o dono da cantina falou, Douglas, espera um pouquinho. Eu falei, nossa, o que o Davi fez? O que a Luísa fez? Preciso falar com você. O cara falou assim, cara, eu preciso ir lá na sua igreja. Eu falei, cara, os caras estão pedindo, os caras estão se entregando. Então, cara, a igreja está de pé. Então, agora, a gente precisa entender e abraçar uma mentalidade de príncipe.
Acho que tudo começa, Luca, com o pensamento que você tem de tipo assim, eu posso mudar uma outra nação. Uhum. Eu não estou indo lá para ganhar em euro. Eu não estou indo lá me sentindo inferior. Eu não estou indo lá para comprar PlayStation. Eu não estou indo lá para comprar Nike. Eu tenho um tesouro que eles não têm, cara. Eu tenho o recurso que eles não têm. Eu sou do país mais rico do planeta na atualidade. Porque o país que tiver mais do Evangelho, meu irmão, o país que tiver mais do Espírito Santo. Então você tem que entender assim, eu tô no primeiro mundo, espiritualmente falando, e eu preciso ir para esse terceiro mundo, pobre, sofrendo, entendeu? Espiritualmente falando, influenciado pelas trevas, entendeu? Eu preciso ir, só que eu tenho que ter essa mentalidade. Eu sou um príncipe, eu sou filho de um rei. Então a gente tem que, primeiro, para mim, tem que vencer essa inferioridade, tipo, ai, sou brasileiro, me ajuda aqui. Não, cara. A gente vai ter que entrar nos lugares entendendo, cara, chegou a hora a gente tem o recurso, cara. A gente tem o recurso espiritual que os caras precisam. Então, primeiro, para mim, passa por identidade. E aí, segundo, é a gente abraçar realmente a missão. Nós fomos salvos, Efésios vai dizer, fomos salvos para as boas obras. Ou seja, você não foi salvo e acabou. Você foi salvo para. Deus tem expectativa em você. Direto ele conta essa parábola em diferentes momentos na Bíblia. Ele plantou uma vinha e o pai está vindo ver lucro na vinha. Ele derramou sangue por você que está nos ouvindo. E o pai vai vir atrás de lucro desse investimento. Então ele te salvou para. E para quê? E pode ser para aqui para dentro do Brasil, pode ser para o nosso Nordeste aqui, pode ser para entre os empresários, ou, cara, tem um grupo de pessoas hoje aqui com a gente que foi chamado para outras nações, cara. E você tem que despertar para isso e saber que Deus, cara, quer fazer através de você uma revolução, mudar cidades, mudar nações, cara, porque é maior o que está em nós, cara, do que o que está nesse sistema mundano, né? Isso aí, nós vamos ver avivamento nessa Europa, velho. Nós vamos Amém. ver. Amém. Se a gente não vê, a gente vai morrer tentando. Douglas, só quero agradecer você. Muito obrigado mesmo, velho. Obrigado pela parceria, por estar com a gente aí. Foi incrível essa live aí para eu rever e copiar todos os seus argumentos. Agora, preparo meus próximos vídeos. Tudo que o Douglas falou aqui vai estar nos próximos vídeos. Eu tô copiando o seu jeito de fazer vídeo lá, a edição. Falei, não, mano, eu tenho que aprender com esse look aí, que tá muito dinâmico esses vídeos aqui. Preciso fazer os vídeos assim também. Valeu, Douglas. Obrigado mesmo, cara. Amo vocês. Aí, viu, mano? A missão aí. Ô, vamos marcar da gente gravar um podcast junto aí. Pô, demais. Vai ser demais. Beleza. Obrigado. Uma boa noite. Deus abençoe, boa live aí. Dá um abração no João aí. Beleza, amo você, mano. Fica com Deus. Até mais, valeu.